Começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu e o Antônio Carlos Franchini vamos entrevistar o Francisco Pereira, diretor de novos negócios da CCP, empresa de renda imobiliária especializada em edifícios corporativos, shopping centers e centros logísticos. É um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Alessandra, Antônio Carlos. É um prazer estar aqui com vocês para trocar algumas ideias. Bom, claro que a gente vai falar então hoje sobre o Shopping Cidade de São Paulo, que está sendo construído em um dos únicos terrenos ainda disponíveis na Avenida Paulista. Eu queria saber do senhor quais foram os critérios para a escolha deste local. Bom, o primeiro critério de análise de um shopping é realmente a localização, assim, em termos de aonde ele está, né? Ou seja, em termos de quantidade de pessoas, de visibilidade, do público que tem ao redor, né, que a gente chama de área de influência. E evidente, a Avenida Paulista, a gente, em muitos casos, ou na maioria dos casos, quando a gente escolhe um local, a gente faz uma pesquisa de mercado. Eu diria que essa a gente fez só para constar, porque a Avenida Paulista é realmente o coração, não é uma palavra, né, não é chavão. Ele é a melhor avenida de São Paulo e uma das melhores do mundo em termos de tráfego e de qualidade, né, ou seja, de residências boas, de edifícios corporativos com empresas de grande porte. A gente tem 1,5 milhão de pessoas passando ali diariamente. Que transitam diariamente pelo Paulista. Então, assim, não tem dúvida quanto à necessidade de ter um shopping center. O outro motivo, além da região, é que se você pegar os comércios que existem na região, se você juntar todos os comércios que tem, com Top Center, com Center 3, com Conjunto Nacional, o próprio Shopping Paulista, se você juntá-los todos e juntar o nosso, que a gente está fazendo, vai dar um grande shopping de São Paulo. Claro. Né? Porque as áreas são pequenas, né, desses shoppings todos que eu citei, inclusive o nosso. O nosso não é um shopping de grande porte, pelo tamanho que tem dos terrenos, pela disposição. A hora que você coloca os centros de varejo versus o que existe de gente que reside, que trabalha, eu diria que ainda é insuficiente. Ou seja, a demanda é muito grande. Esse público que é muito grande. A demanda é muito grande. Francisco, uma questão, quando se iniciou o projeto, né, que aquela é uma história para quem talvez não for residente aqui de São Paulo, aquela área, historicamente, foi a casa da família Matarazzo. E houve todo um processo ao longo do tempo em relação a isso, desapropriações, etc. Mas o fato é que quando se partiu para o projeto, nós mesmo como associação fomos perguntados do que nós considerávamos sobre o empreendimento. E nós dizíamos que sempre que alguma coisa valorizasse, respeitasse os estatutos, acompanhasse a legislação, a gente sempre era favorável, porque aquilo foi uma grande área que ficou desocupada durante muito tempo. Eu queria saber de você, Francisco, quais foram os cuidados, quais foram os procedimentos legais junto ao poder público para que essa obra trouxesse o benefício que se espera de um grande ponto de comércio. Tá. Assim, a história é bem longa, né? Como todo empreendimento de shopping, o tempo entre você discutir a compra do terreno e a inauguração do shopping, a finalização do shopping, é média 5 anos. 5 anos. Esses não vão ser 5, esses vão ser 7. Por que é longo? Né? Assim, primeiro que as negociações, segundo a prévia. Então, nesse caso específico da Paulista, o que você verificou antes da aquisição do terreno, houve uma sondagem junto aos órgãos públicos do que poderia ser feito ali. Claro, para saber se teria condições e quais as exigências que iam ser feitas. Ou restrições. Claro. Ou restrições legais e tudo. Então, assim, houve um estudo, um planejamento. Um pré-estudo. Bom, depois desse pré-estudo, quando você adquire, onde a prefeitura te dá essa sinalização de que pode fazer, quantas vezes você pode fazer o terreno, quantos metros você pode fazer, e depois da sinalização, efetivamente, que tem a compra. Bom, esse é o primeiro passo. Quer dizer, não se compra nada se você não tiver esse pré-estudo antes. Né? Ou seja, o proprietário vem com quais são as diretrizes, mas você vai lá checar. Certo? Claro. Depois disso adquirido,
Entre a aquisição e a gente iniciar a obra foram 4 anos para se aprovar o projeto. O que você é discutido nesses 4 anos? Eu gostaria de saber. Para você aprovar. Todos os órgãos da prefeitura consultados. Por exemplo, o impacto do trânsito. O impacto do trânsito, que é o mais evidente. E que o mais a gente queria que isso fosse bem transparente, ou seja, e foi o mais demorado. O mais demorado. Porque assim, você pega para bombeiros, você tem lá a legislação, claro, você tem que seguir. Você se adequa. Né? O que dá para fazer, o que não dá. O shopping vai diminuir em termos de ocupação de área computável em cima das determinações de bombeiro. Ok, você se adequa. As obras viárias é que são mais complicadas, que foram mais lentas. O tempo gasto nesses 4 anos maior foi com obras viárias, para saber o que precisa ser feito e quanto isso custa. E para saber se essa remediação é o suficiente. Foi isso que levou mais tempo. Normalmente, um projeto em São Paulo leva 2 anos, em média. Esse levou o dobro. 4. Então, assim, porque todos os cuidados. Agora, assim, além de você ter que fazer tudo certo, e tem que fazer mesmo, se discute, a gente não faz nada que não esteja, né, corretamente. A Paulista tem uma outra preocupação. Claro. Tem muita gente olhando a Paulista. Com certeza. Com toda razão. Então, assim, tudo que a gente fez, e esses cuidados todos foram tomados. E a obra viária, sem dúvida nenhuma, era um impacto que a gente queria. Falou assim, é isso que precisa, está tudo certo. Ok, então vamos fazer. Por exemplo, o que é alguma ação em termos de obras viárias? Vou te dar exemplos assim. Alagamento. Eu acho que seria interessante a gente saber também o impacto, na verdade, quando a gente fala em termos de trânsito dessa região. Então, há um estudo disso? Assim, o que existe hoje? A CT, que é o órgão técnico, diz assim, tudo bem, vai ser feito um shopping de tantas lojas, no caso aqui 160 lojas, com uma torre de 24 mil metros de área de escritório, que cabe em 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, que vão ter um giro de tanto de gente de visitação. Isso gera um impacto de tantas mil pessoas, isso precisa de quantas vagas? X vagas, tem a legislação. A outra é assim, bom, o que isso vai causar no trânsito do lá, ao redor? Uhum. E o que precisa ser feito? Então, alagamentos de rua. Ok, alagamento da Pamplona, alagamento da Santo Antônio do Pinhal. E principalmente, até porque não dá para você ficar, né, você tem que fazer as coisas ao redor, principalmente a parte semafórica. Claro, semáforos. Então, assim, são inúmeros os semáforos, passar para semáforo inteligente, assim, uma série de coisas que eles falam assim, ok, feito isso tecnicamente, você mitiga o problema de trânsito. Do trânsito. Aprovado. Esse é o tempo maior gasto, porque na prefeitura, assim, entra um técnico, sai outro técnico, o outro falou assim, não, agora eu estou revendo aqui, por que leva mais tempo? Então vamos supor, aí eu quero que entrar... Você tem que recomeçar. Aí recomeça em alguns casos, porque vem um outro cara, uma outra pessoa técnica, que pode ter seus motivos, e fala, não, mas eu prefiro que a entrada seja... Aí começa de novo, do zero. Então, assim, e a gente, obviamente, a gente não gostaria que levasse esse tempo. Claro, é muito tempo. É muito tempo para você com 4 anos. Para começar a iniciar, né? Você paga, principalmente quando a maior parte do empreendimento foi pago. Mas tudo bem, isso está dentro do nosso... Está dentro do previsto. Está dentro do risco empreendimento, claro. Né? Mas essa parte de prefeitura, principalmente no quesito transporte, obra viária, isso foi muito exaurido, entendeu? Foi exaurido, ou seja, se fez tudo absolutamente que pediu. Outra pergunta, quando você disse que vão ter 160 lojas, né? Uhum. Que perfil? Porque você comentou, né, que nós temos outros centros, vamos chamar comerciais, que pelo gigantismo da Paulista atendem de alguma forma ou alguma parte das demandas dessa população flutuante, residente na região. Tá. Quando vocês pensaram em 160 lojas, elas atendem que tipo de demanda? Reprimida ou ela complementa? Como é que é esse estudo? Então aí eu vou usar... Qual que é o perfil desse? Aí eu vou falar um pouco que assim, a gente fala que para escolher o local, você não precisa de muita pesquisa, né? Você no sentimento da Paulista, né? Mas quando você vai determinar o mix, que a gente chama, que é o conjunto de lojas, a pesquisa é importante, porque ela te dá ali o perfil de renda. Exatamente. Qual de perfil quem mora e de quem trabalha. E o perfil de renda aqui é A, B. São as classes A e B. Se são das classes A e B, você vai posicionar o shopping nesse perfil de consumo. A gente não tem a pretensão, e nem é um local para isso, ao nosso ver, de você elitizar muito, você sofisticar o shopping.
como é um shopping JK, com o próprio Iguatemi. A ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia é você fazer um shopping de bom padrão, boas marcas, mas com valores assim para a região mesmo. Como ele não é um shopping grande, é um shopping de 17 mil de ABL, que a gente chama de área bruta de loja, não é um shopping grande, a gente tem que direcionar muito bem, cuidar muito bem do mix. Então por isso que a gente quer concentrar num AB. Essa aqui é uma região que você falou assim, bom, se eu tivesse uma área para botar 30 mil metros, eu colocaria dentro do perfil AB, que é o grosso da região, né? Então assim, eu vou ter lojas com padrão médio e lojas com padrão um pouco mais alto, sem sofisticação. E na área de serviços culturais, entretenimento? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um teatro para 500 lugares. Teatro. E vai ter um cinema para 1.100 lugares da Cinemark. São 6 salas de cinema. São 6 salas de cinema, ao todo 1.100 lugares aproximadamente. Na área de alimentação, alimentação nós vamos ter 4 bons restaurantes, que a gente chama de restaurantes, a gente vai ter uma praça de fast food, que é o Giro, né? McDonald's, são lojas, né, com giro rápido, e depois 4 restaurantes, a gente queria até ter mais, mas a gente acabou adequando para 4 restaurantes para eles ficarem com espaço porte maior, né? Um deles que a gente já fechou é o Manara. Assim, o que a gente pretende? A gente pretende ter as lojas, como eu falei, assim, para a classe AB, de marcas nacionais, sem ir na linha da sofisticação, entendeu? Uhum. Do luxo. De boas marcas. Mas boas marcas, né? Uma marcas como a Brooksfield, como a Vivara, como a Hope, como a Capodarte, marcas boas, restaurantes como o Manara, que todos nós assim vamos e estamos acostumados a ver em outros shoppings. Assim, se perguntar, tem alguma coisa de diferente em relação aos outros shoppings? Eu ia te perguntar qual que é o diria que vai ser uma outra marca, né? Então, vamos supor, tem uma marca chamada Desigual, que é espanhola, que é uma moda jovem que vai estar entrando aqui. Interessante. E assim, mas o principal desse shopping é realmente aonde ele está, né? Ou seja, é um shopping de qualidade, né? Com marcas boas, com posicionamento, né? De classe AB, um local de muito fluxo e principalmente acertar na quantidade, no mix que a gente chama. Como ele é um shopping de 17.500 metros, a gente não pode errar na escolha. Claro. É o menos possível, né? Lógico. Perfeito ninguém é. Mas assim, na escolha, tantas lojas para vestuário feminino, tantas para masculino. E que tipo? Bom, masculino, então vamos botar uma Brooks, vamos botar uma Richards. A gente vai ter quantos andares? Mas eu preciso ter uma loja com padrão um pouco menor. Um pouco menor. Entendeu? A gente vai ter quantos andares? São assim, a gente chama basicamente de 3 andares de loja, que é o térreo, o primeiro e o segundo. Um andar de fast food, né, e um pouco mais de loja, mas um andar de fast food, e um andar de restaurante, cinema e teatro. Entendi. Então você tem entretenimento no 5º andar, alimentação, entretenimento com restaurante. Então quem quiser ir apenas na área de cinema, teatro e restaurantes é o 5º andar. O fast food, onde vai ser o grande dia a dia, porque o dia a dia das pessoas que trabalham. Que é sempre insuficiente, vão porque você... vão jantar. Qualquer lugar que você faça em São Paulo, nos locais principalmente de grandes empresas, se contar o número de mesas que pode, o número de pessoas que trabalham, ele vai ser sempre suficiente, né? Uma cidade como São Paulo. E depois 3 pisos de loja, que vão estar são os 3 primeiros pisos. Você estima quantos empregos serão gerados ali? Olha, Antônio, vamos dizer que eu devo ter ali de empregos diretos. Nas 160 lojas, eu vou ter uns 1.500 empregos diretos e mais uns 2.000 indiretos. Então, eu vou ter uns 3.500 empregos ali. Muito bom. E a gente tem uma estimativa de quantas pessoas, enfim, pretendem circular pelo shopping? Dá para a gente fazer esse cálculo? Então, assim? primeira conta que a gente fez aí, de um número que seria agradável para a gente espera mais. Claro. Mas é em torno de 500 mil pessoas por mês. 500 mil pessoas por mês. É o que a gente acha que vai estar. Que é o número que está se buscando. Que é um número que, assim, se entrar essas 500 mil pessoas, quando eu digo entrar, é gente entrando mesmo, fazendo compras, né? Sim, algum tipo ou consumindo, ou almoçando. Se a gente tiver esse número, que a gente acha que é uma expectativa bem conservadora. Razoável, assim, né? Porque pode ser muito maior, Pode ser muito maior. Já é o suficiente para você tocar um shopping desse porte, entendeu? 17.500 metros. Quer dizer, ele para em pé. Claro, né? Entendi. Mas... Agora, a gente está até agora falando do shopping, mas não falamos aonde exatamente é na Paulista, né? Pois é.
Ali é a altura do... Ele fica na esquina da Pamplona, Paulista com Pamplona. Na antiga casa da família Matarazzo. E na esquina da Pamplona, e ele tem entrada a entrada vai ser de carro e de pedestre pela Paulista, depois eu vou ter uma entrada de pedestre também pela Pamplona e também vou ter uma entrada de carro pela Santo Antônio. Me fala uma coisa, para atender as questões normativas legais, vocês também criaram um espaço ali, tem um parque, um grande jardim. Fala um pouquinho como é que ele cresceu, como é que é essa estrutura, né? O que ele vai oferecer, como é que vai se usar. Esse parque é um parque de 2.000 metros quadrados, é um parque público. Uma das discussões, até mesmo a prévia que a gente teve com a prefeitura, já tinha apontado a necessidade de fazer um parque, né, que torna-se uma área permeável, que é importante ter, que é 20% do tamanho da área, e tinha algumas árvores na casa que a gente replantou. O que foi possível a gente replantar nesse lugar, a gente vai replantar. Nós vamos replantar, ainda não está, né? Porque tá. Nós vamos replantar nesse lugar aquelas que são possíveis e estamos plantando mais 100 espécies de árvores diferentes. Esse parque vai ficar no eixo da... Ele vai ficar na Pamplona. No eixo da Pamplona. No eixo da Pamplona. É um parque público, aberto. Ele só deve ser, por medidas de segurança, fechado durante a noite, como é o Trianon, né? Como o Trianon. O Trianon, não sei que horário que é o Trianon, mas a princípio também, né? Aqui até as 10 horas da noite, que é o horário do shopping. Seria muito bom se ficasse até as 10 horas, até o horário, seria muito interessante. Seria mais um presente para a cidade. Eu acho que dificilmente vai ser diferente disso, porque assim, o horário do funcionamento do shopping é até as 10. É até as 10. A gente tem alguma estimativa de quando ele ficará pronto? Então, a nossa previsão é abril de 15. Inaugurar o shopping em abril de 2015. Não temos o dia certo ainda, mas abril de 2015 a gente está abrindo, se Deus quiser. E dá para a gente falar em termos de investimento? Qual o investimento que foi feito nesse shopping? Está sendo feito? O shopping é em torno de 400 milhões, 380 a 400 milhões de reais o shopping center. E a gente, quando escolheu o nome, a gente falou, será que a gente vai estar sendo pretencioso, né? Mas... para ter esse nome Cidade de São Paulo, o único lugar que caberia é na Paulista. É verdade. Né? Você não poderia fugir para nenhum outro eixo, né? Que eixo que você vai fazer e colocar esse nome, né? Bom, nós falamos aqui de trânsito, né? A Associação Paulista Viva, o Rotary Clube São Paulo Avenida Paulista, o Observatório Nacional de Segurança Viária e a OAB Seção de São Paulo firmaram uma parceria e lançaram a campanha Eu Posso e Vou Fazer Mais por um Trânsito Seguro na região da Avenida Paulista. O objetivo é discutir uma convivência pacífica entre pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas. Até abril de 2015, esse grupo ele vai promover uma série de ações sintonizadas com o movimento Maio Amarelo. O movimento ele estimula atividades voltadas à conscientização dos motoristas. Foi adotada uma agenda positiva, onde cada mês será debatido um tema. Nós vamos agora falar sobre o perigo de dirigir cansado. Veja. Os riscos de dirigir cansado. Estudos realizados recentemente constataram que dirigir com sono é tão perigoso quanto dirigir alcoolizado. Até 50% dos acidentes em rodovias acontecem porque o motorista dorme ao volante. A sonolência é uma condição que muitos motoristas não conseguem reconhecer e, em geral, as pessoas acham que sempre conseguem percorrer mais alguns quilômetros. Para evitar os riscos de dirigir cansado, é necessário disciplina e planejamento. A seguir, iremos conhecer algumas dicas que podem evitar acidentes. A primeira dica é: durma bem antes de viajar e nunca inicie uma viagem se estiver cansado ou com sono. Para viagens de até 4 horas de duração, a regra é uma pausa de 10 minutos a cada 150 quilômetros percorridos, sendo que neste intervalo, uma xícara de café pode tornar-se uma aliada. Lavar o rosto também ajuda. Para viagens mais longas, a alimentação adequada é fundamental. Evite pratos ricos em gordura, como a feijoada, frituras, carnes gordas, molhos feitos com queijo e massas. A digestão causa certa sonolência. Prefira frutas, verduras, legumes, cereais e peixes. Espere pelo menos meia hora para voltar à estrada depois das refeições. Nos feriados prolongados é preciso atenção especial com estradas lotadas. Percorrer 150 quilômetros pode levar bem mais tempo do que você estava acostumado.
O cansaço e o estresse decorrentes dos congestionamentos podem causar fadiga. Planeje sua viagem prevendo o trânsito lento e redobre sua paciência. Nessas situações, a cada 1h30 ou 2 horas ao volante, pare por 15 minutos. Fique atento a alguns sinais para perceber que o sono está afetando sua atenção ao volante. Não se lembra dos últimos quilômetros percorridos. Tem dificuldade em focar, pisca com frequência ou sente os olhos pesados. Tem bocejos constantes. O veículo sai da faixa de direção, invade o acostamento ou a pista contrária. Percebe que pode cochilar a qualquer momento. Em qualquer desses casos, pare imediatamente em local seguro para descansar até sentir que o sono passou. A cafeína auxilia no processo de redução do sono, mas não descansa. Não volte para a pista se continuar com sono. Outras dicas são: não tome bebida alcoólica na véspera ou horas antes de viajar. Verifique se a medicação que você toma periodicamente pode causar sonolência. Esses são alguns cuidados que você pode tomar para evitar acidentes no trânsito devido à sonolência e cansaço. Não brinque com o sono. Se estiver cansado, pare o carro e descanse. O Observatório Nacional de Segurança Viária deseja que você tenha sempre uma boa viagem. Bom, nós acompanhamos aí dicas simples, mas extremamente importantes, né? Que todo mundo deveria ficar atento antes de pegar um volante, né, Francisco? O sono é impressionante, 50% sono, e eu já tive experiências assim. A nossa iniciativa, Francisco, dessa campanha, de estar inseridos também nessa questão, que infelizmente o número de vítimas é muito grande, com acidentes no Brasil são números assim de uma guerra. Mais que algumas guerras. A gente vê algumas notícias aí no jornal, a gente fica em áreas de conflito, de guerra, a gente vê alguns números e fica realmente assustado. Quando se a gente olhar para os números, os nossos números de vítimas fatais, e também depois o número de vítimas, de pessoas que ficam incapazes física e psicologicamente, um número muito grande e um custo altíssimo para o Brasil. Então nós iniciamos esse processo, como foi dito, em maio. A gente chama de Maio Amarelo, porque em maio, numa das semanas de maio, vão acontecer uma série de atividades. E a cor amarela, por quê? Porque é a cor da atenção, no semáforo, no sinal de trânsito. Né? Esse foi um projeto que a ONU iniciou em 2011, no sentido de, na próxima década, a gente tentar trabalhar para a diminuição de acidentes. Então a gente está inserindo agora no nosso programa sempre uma nota, uma informação sobre essa iniciativa. Alguns vídeos, algumas dicas assim extremamente simples, como a gente pode ver, mas que são fundamentais para a gente ter um trânsito um pouco mais seguro. Exato. E a gente acredita que a aproximação com vocês também pode nos contribuir por isso, na medida que você trazendo um adensamento de tráfego, um adensamento de pessoas, e são coisas muito simples, são pequenas observações que a gente acaba vendo que é muito simples. E vamos aproveitar a frequência do shopping para a gente fazer essas divulgações. E ela dissemina, né? Público, sem dúvida. A Associação Paulista Viva, ela realmente está engajada nessa relação com o trânsito, que é fundamental para que todos, não só do trânsito, qualquer outra, outra ação que estiver sendo feita, a gente vai estar junto, porque como eu trabalho nesse segmento há 28 anos, né, em shoppings, eu sempre falo para empresários, para órgãos públicos, assim, usar o shopping como instrumento de divulgação, porque como passa catalisador e ao mesmo tempo ele multiplicador. Né? Qualquer empresa, qualquer segmento, vai falar, eu preciso de alguma forma estar presente lá. É verdade. E ainda mais uma instituição como a de vocês, a gente vai fazer questão de estar junto. E a gente acredita que, na verdade, um passo fundamental, extremamente importante, é justamente a conscientização desse motorista, né? É importante não só atender a legislação, mas a conscientização de que o espaço urbano mudou, ele tem que ser compartilhado. E ele mudou muito. E esse compartilhamento ele tem que ser feito num diálogo. Com certeza. Então, você falou, a Paulista é uma grande vitrine para isso, e os grandes centros comerciais são difusores de práticas de cidadania. Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. Bom, a gente está falando aqui da Avenida Paulista, eu queria saber agora, Francisco, do senhor, qual que é a relação que o senhor tem com a avenida? Eu sou mineiro de origem, né? Nasci em Minas, mas moro aqui. Onde você é? Eu sou de Itajubá, de Minas. Mas moro aqui desde que nasci, né? Família toda lá, então, e é um dos exemplos, ou seja, São Paulo é uma cidade que recebe muito bem todos, né?
Aqui a gente tem não só todos do Brasil, como do mundo inteiro, as maiores colônias, né? Japonesa, italiana, árabe. É verdade. E São Paulo é isso, São Paulo recebe todo mundo. E você, como é que a primeira as ideias da Paulista? Como é que você despertou a Paulista para você? Primeiro, por ser a Paulista, né? Segundo, o Conjunto Nacional, na minha infância e juventude, era o grande lugar, né? De frequência, de entretenimento principalmente. O Conjunto Nacional com Cine Astor e Cine Rio, perguntou para mim de referência, de lembrança, é a lembrança maior. Bom, infelizmente nosso tempo já está acabando. Antônio Carlos, gostaria de fazer as considerações finais. Eu queria agradecer as informações que o Francisco passou e a certeza de que o shopping trará uma contribuição na empregabilidade, na oportunidade de novas experiências da comunidade, e que certamente a preocupação que ele citou de realizar uma obra desse tamanho, com rigor em relação ao ordenamento jurídico, nos faz ficar muito contente, porque eu acho que é assim que a cidade cresce, né? No diálogo entre a questão empresarial, o poder público, a comunidade, para que a cidade continue. A cidade de São Paulo é isso, né? Um crescimento permanente, e a gente torce para que tudo dê certo. Então, Francisco, agradeço aí a sua participação. Eu que agradeço a Associação Paulista Viva. E o que eu costumo dizer é o seguinte: a gente tem um trabalho muito grande, né? Que eu falei que foram esses 7 anos para a gente iniciar, mas na realidade a vida começa quando a gente abre a porta do shopping. Claro. Que é quando começa a entrar as pessoas, a curtir o shopping, a fazer suas compras. E a partir desse início é que a gente também inicia, apesar de já ter iniciado, mas a gente que inicia e quer iniciar um trabalho mais próximo junto a vocês e a outros setores para fazer a coisa bem feita, né? Claro. E levar eventos para o shopping, além do que a gente tem lá em termos de loja e de entretenimento, a gente também quer estar levando eventos para o shopping, levando exposições para o shopping e participando de programas como esse do trânsito. Então a vida começa em abril de 15. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado a vocês. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.